Vamos ficar de pé, irmãos, vamos ler a Bíblia. Está em Gênesis 19, capítulo 19, do verso 12 ao 17. Vamos conversar um pouco sobre estas coisas. Gênesis 19, verso 12 ao 17. O caso de Ló. Ló recebe dois anjos, capítulo 19, e a manchete do capítulo 19 está escrito: Ló recebe dois anjos, Abraão, mas ele entendeu que um só era o seu Senhor. No verso 3 ele saudou e disse: meu Senhor. Sabia que os outros eram anjos, um só era o Elohim. Mas Ló, por ser trinitariano, aqui no capítulo 19, verso 2, saudou os dois anjos que desceu para Sodoma, disse: meus senhores. Mas vamos aqui, o que esses anjos vieram fazer, visitar Ló em Sodoma, porque Ló era justo. São Pedro diz que Ló era justo. Ló não era santo, porque a palavra santo quer dizer separado, separado dos conceitos mundanos, do pecado. A palavra santo quer dizer limpo e separado. Ló era justo, mas não era santo, ou seja, não era separado. Agora Abraão era justo e era santo. Abraão estava lá nos carvalhais de Mamre. Ele não temos história na Bíblia ou em lugar nenhum que Abraão pisou em Sodoma. Abraão nunca foi um sodomita, mas Ló, o desejo dele era servir o Senhor, porém também ser um sodomita, servir um sodomita. Ele era justo, não concordava com o pecado, mas também não tinha força para se desligar do pecado, ficava em cima do muro, não é? Era justo, mas não era santo, ou seja, não era separado. E aí, por isso, surgiu esse episódio, que foi preciso de Deus enviar dois anjos por amor à alma dele, para tirá-lo de Sodoma, porque Deus não suportava mais o pecado de Sodoma. Então vamos lá, verso 12. Então disseram aqueles varões a Ló, aqueles anjos: tem alguém mais aqui, teu genro, teus filhos, tuas filhas, e todos quantos têm nesta cidade? Tirai-os fora deste lugar, porque nós vamos destruir este lugar, porque o seu clamor tem engrossado diante da face do Senhor, e o Senhor nos enviou a destruí-lo. Ló orava, né? Mesmo sendo um crente morno, mas orava, um coração, e o clamor dele subiu. Então saiu Ló e falou a seus genros. Ele tinha duas filhas, e essas filhas tinham dois namorados, dois noivos, né? Noivos. Falou aos seus genros: eis que haviam de tomar as suas filhas, e disse: levantai-vos, saí deste lugar, porque o Senhor há de destruir a cidade. Foi tido por zombaria aos olhos de seus genros. Seus genros eram namorados, noivos de suas filhas, mas eram sodomitas. Por isso que quando ouviu aquela frase de Ló, que eles tinham que sair de Sodoma, eles fizeram foi zombar de Ló, porque eles não eram santo e nem justo. E nem justo. Este é o que dá casar com pessoas que não são cristãs. Ela vai zombar de você, zombar da sua fé, não é? É o que fez os genros supostos, os genros de Abraão, de Ló. Verso 15. E ao amanhecer os anjos apareceram com Ló, apertaram com Ló, dizendo:
levanta-te, rapaz, toma tua mulher e tuas filhas que aqui estão, para que não pereça na injustiça desta cidade, pelo menos vocês sejam salvos. Ele, porém, Ló, veja, o coração dele amava Sodoma. Ele se tornou prefeito de lá, juiz. Então ele gostava de Jesus, mas gostava também de Sodoma, né? Tinha um coração dividido. Você nunca terá sucesso enquanto você tiver duas posições. Você estar indefinido, estar numa bifurcação. Assim estava Ló. Ele, Ló, 16, né? Ele, Ló, porém demorava-se, aqueles varões lhe pegaram pela mão, e pela mão de sua mulher, e pela mão de suas duas filhas, sendo-lhes o Senhor misericordioso. Veja como que Deus é bom, hein? Mesmo indeciso Ló, Deus ainda teve misericórdia e pegou eles através daqueles anjos, saiu arrastando eles de Sodoma, que ia cair o juízo sobre Sodoma. E tiraram-no e puseram-no fora da cidade. E aconteceu que, tirando-os fora, disse: escapa-te por tua vida, não olhes para trás de ti, e não pares em toda esta campina, escapa lá para o monte, para que não pereça. Não podia olhar para trás, tinha que deixar a coisa lá. Não olhes, quem pega no arado, não olhes para trás. Senhor, ajuda-nos a meditar na tua palavra, que ela possa trazer edificação, uma lição para as nossas almas nesta noite. Com perdão de nossos pecados, pedimos em nome de Jesus. Amém. Podeis assentar, irmãos. Na mensagem Estreita é a Porta, eu vou ler. O profeta desta era pregou essa tremenda mensagem intitulada Estreita é a Porta. Eu gostaria de contar com a atenção de todos, prestar atenção nisso. Isto é muito importante para nós, viu? A partir do parágrafo 57, o profeta leu essa escritura que lemos aí, e ele comenta dizendo assim: você está vendo? Quando Abraão estava sentado sob sua tenda, porque ele havia feito uma escolha. Tudo é questão de escolha, a vida é questão de escolha. Deus deu, desde que nós nascemos, para cada um de nós, o direito do livre-arbítrio, ou seja, o direito de escolha. E Deus respeita a escolha de cada um. Você escolher ir para o céu, como Abraão escolheu, Deus respeita e agrada nessa escolha. Escolher ser um sodomita, como Ló escolheu, Deus respeita, só que no fim Deus não vai ter culpa da nossa má escolha. Nós não podemos acusar a ninguém pela nossa má escolha. Foi nós que escolhemos, não é? Veja, o profeta está dizendo: Abraão estava em sua tenda porque ele havia feito uma escolha. Qual foi a escolha que Abraão fez? Ir lá para os carvalhais de Mane, ficar mais separado com Deus, não se envolver com Sodoma, porque Sodoma é o símbolo do pecado. Ele escolheu aquilo e ele estava feliz com a sua escolha. Você está feliz com a sua escolha? Amém? Nenhum de nós estamos aqui forçado. Não, nós estamos aqui porque um dia Deus nos deu a liberdade de escolher entre dois caminhos, céu e inferno. Nós escolhemos céu, que é a palavra de Deus. Céu é a palavra de Deus. E Abraão fez essa escolha, e aquela escolha é trazida ante cada pessoa que nasce neste mundo. Mesma escolha que chegou para Abraão, para Ló, é trazida para cada pessoa que nasce neste mundo. A árvore do bem e do mal, lá de Gênesis 3, é posta perante cada pessoa,
Por isso que nós não temos direito de estar condenando a Adão. Foi Adão o culpado. O culpado é Adão. Adão. Não. Aqueles pecados de Adão no Calvário, Jesus aboliu todos. Agora hoje, pecado é meu, é por causa da minha má escolha, é seu. Nós somos culpados de nossas escolhas erradas. E quando Ló, seu sobrinho de Abraão, os pastores dele começaram a argumentar a respeito da terra, a ter litígio com os pastores de Abraão, Abraão sendo um homem justo, veja o que foi tratado aqui no culto dos jovens. Culto dos jovens, o justo não faz contenda. O justo sai quietinho como José, lá em Mateus capítulo 1, José vendo Maria grávida, ele não entendia muito bem, ele disse: eu vou deixá-la secretamente. Deus, que é bom, apareceu para ele em sonho e disse: José, não faça isso, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo. Aí José disse: então, amém, bem-aventurada minha esposa, né? Futura esposa. Abraão, Ló, os pastores de Ló tiveram briga com os pastores, litígio com os pastores de Abraão. Todos tinham rebanhos, não é? Abraão, sendo um homem justo, lhes disse: somente que não haja discussão entre vós. Abraão, sendo um homem justo e santo, só justo não é o tudo, tem que ser santo, separado de briga, separado de baixaria, separado de questionamento, né? Ele disse: olha, vamos parar com isto, com essa litígia entre meus pastores e os seus pastores. Disse: Ló, se você escolher, nós temos que separar, porque do jeito que está, não tem jeito mais. Se você escolher a esquerda, eu escolho a direita. Se você escolher a direita, eu escolho a esquerda. Mas sempre dá oportunidade para o Ló escolher. Para o Ló escolher. Quando você vê o mundo, as pessoas pecaminosas escolhendo um rumo, pode escolher o rumo contrário, é onde Deus está. Isso é mais ou menos assim, viu? Mais ou menos assim. Quando você vê Roma escolhendo certas coisas, promovendo certas coisas, pode ficar de olho aberto que Deus não está naquilo. É mais ou menos assim. Então Abraão pediu para Ló escolher. Veja, somente que não haja discussão entre nós. Abraão não queria discussão. O cristão prefere perder do que ganhar na briga. Nem sempre perder significa perder. Às vezes perder significa ganhar. Ganhar. Perder aquela discussão com a esposa, às vezes você está ganhando seu casamento. Ganhar aquela discussão significa que você está perdendo seu casamento, está arranhando mais, está estragando, trazendo mágoa, raiz de amargura. Fica calado. Faz de conta que você perdeu a briga, perdeu a guerra. Você ganhou, mulher. E aí você está salvando seu casamento. Ou aquele homem, né? Pastor Joaquim conta, ele era sapateiro e estava lá amolando a faca para cortar os couros. Tem a faca para cortar couro de sapateiro, tem que ser bem amoladinha. E a mulher dele era daquelas relienta mesmo, briguenta. E ela arrumou um pé de briga lá e veio brigando, chamando ele daqueles nomes feios, xingando ele. E ele estava lá no esmeril amolando a facona dele. E a mulher xingando, brigando, ele caladinho, amolando a facona dele. Ele não falou nada, não repeliu nada, ela queria chamar ele para briga. Assim como falamos agora mesmo. O diabo nos atira pedra, o objetivo dele é para fazer nós descer ao nível dele para brigar. Você tem que ser grande, discernir a coisa e não descer ao nível, senão você perde. Então aquele homem foi sábio. A mulher brigando e ele lá amolando a facona, porque ele tinha que trabalhar.
amolando, se ele fosse mal, ele usava aquela facona que rapava até cabelo do braço, só fazia assim, tim, cortava o pescoço dela, como que acontece demais hoje, né? Mas ele era um homem sensato, ele era um homem que pensava, ele não queria estragar o casamento dele. E o certo é, a mulher dele xingando, e ele não falava nada. Ela foi lá dentro, pegou um baldão de água fria e veio e jogou nele. Ele estava agachado, jogou nele. Ele só virou assim e falou: eu sabia que depois dessa tempestade vinha chuva. Só falou assim. Ela destampou num choro e pediu perdão para ele, pediu perdão. Quem ganhou? Foi ele, todo molhado, mas ganhou a batalha. Ganhou a batalha. Isso fala de grandeza. Isso fala de grandeza. Nem sempre perder significa perder. Às vezes perder significa ganhar. Então, e assim fez Abraão. Ló, para que não haja litígios, briga entre meus pastores e os seus, vamos tomar a decisão, vamos separar, porque assim não tem jeito. Veja, você somente escolhe o seu caminho de ida. Essa situação surge na vida de cada crente. Escolha. Esta situação surge na vida de cada ser humano. Nós vamos esticar um pouco mais, não é só de crente não, de ser humano. Você chega a um ponto que você tem que fazer uma escolha: ou sofrer o dano para ter vitória, ou então descer o nível e brigar mesmo, para se sujar, se lamear mais, para atender o que o diabo quer, que você desça o nível para se sujar. Então isso acontece sempre na vida do ser humano, o diabo por detrás, querendo ganhar proveito em sua vida. É hora de você ser um crente grande, que pensa alto, que pensa grande, amém? E isto está perante você, ele pregou de manhã, ele disse, esta manhã, está perante mim também. Aí no 58 ele disse, Ló não pensou que ele iria se apostatar ao separar de Abraão. Ele não pensou na consequência que teria sobre ele ao tomar aquela decisão em separar de Abraão. Vou sair da igreja. Às vezes é fácil tomar essa decisão, mas você não sabe a consequência que vai vir sobre você depois. Conte para mim, quem é que deu certo? Eu estou falando de filhos de Deus, que deu certo em sair da palavra. Todos se machucaram, sofreram demais, depois volta todo arrebentado, dizendo, não compensa sair disso. Pedro chegou a dizer para Jesus, mestre, para onde vamos nós? Só de ti procede palavra de vida eterna. Estava convencido do lugar que ele estava. Mas às vezes nós nos portamos como Ló, pela voz da razão, machucou meu sentimento, machucou meus princípios, machucou meu ego, eu vou separar dele, vou separar dela, pensando que é a opção melhor. Vou sair da igreja, como que lá no mundo se lá no mundo é melhor do que com Jesus. Só tem dois caminhos, só tem dois lugares, céu ou inferno. Sair do céu da palavra para ir para o inferno é melhor? É boa escolha? É boa opção? Mas Ló não pensou que ele iria se apostatar ao fazer aquilo, separar-se de Abraão. Abraão era pai na fé de Ló. É nosso pai, é pai. Porém ele estava olhando diretamente, era para Sodoma, onde as coisas eram mais fáceis. O pecado não dói, o pecado não dói. Existe uma música, um hino assim, né? Aí a Lia sabe, ó. A Lia é cantora, ela sabe. Pecado não dói, por isso que é mais fácil tomar opção para o lado do pecado,
que ele é mais apetitoso para a carne. A verdade, a palavra, custa o preço, e às vezes é mais indigesto. Mas você tem que observar, é o final da história. É o final da história que vale. Veja o final da história de Abraão. Veja o final da história de Ló. O que aconteceu com eles? Não é? Ló estava interessado na glória de Sodoma, porque ali as terras eram mais férteis, era um caminho mais fácil. E há muitas vezes que nós olhamos para o caminho fácil. Eu me unirei a esta certa igreja, e você está vendo, ninguém dirá nada contra isso, ninguém zomba dela, porque ela, os crentes dela é igual ao mundo, a mesma coisa. Então eu vou ser crente da igreja tal, porque lá ninguém vai zombar de mim. Lá o pastor lá é bonzinho, o pastor lá deixa a gente agir do jeito que o mundo age. Então o que adianta você sair do mundo? Só para mudar o rótulo? Sair da igreja tal para ir para tal? Você está enganando a si mesmo. Você tem que ser mais sincero com você, tomar o caminho de Deus. Assim estava Ló. E você está vendo, ninguém dirá nada contra isso, porque ela é maior igreja na cidade e tal, o prefeito congrega lá, o deputado. Caminho fácil. Muitas vezes nós fazemos isto, quando nós estamos errados. Nós fazemos isso quando? Quando nós estamos errados, dando água para as nossas concupiscências, desejos da carne. Aí nós tomamos decisões loucas, como Ló. Se não fosse Abraão ir lá com seus homens, seus pastores, buscar Ló, que tinha sido sequestrado por 5 reis. Ló tinha sido fulminado por ter tudo isso oriundo da decisão louca que ele tomara, de largar Abraão. Eu duvido, se ele tivesse com Abraão, aqueles 5 reis sequestraria ele. Jamais, ele estaria protegido. Mas largou, dizendo, eu posso? Vou largar meu pai. Igual os meninos, quando começa a pegar a idade de 15 anos. Vou largar meu pai, vou largar minha mãe. Enjoado demais. Eu dou conta de cuidar da minha vida. Depois você vê ele envolvido com drogas, envolvido com más companhia. Quando com o pai, com a mãe, teria o conselho do velho, da velha, que ajudaria tanto. Igual o filho pródigo, né? O filho pródigo fez isso. Você teve que voltar chorando, dizendo, papai, se o senhor deixar pelo menos eu conviver aí com seu jornalheiro, mas eu quero ficar na sua sombra. E assim deve ser nós, irmãos, dizer para o papai do céu, Jesus, eu quero estar na sua sombra, sob seus cuidados. Lá fora eu estarei comendo as bolotas do diabo. Mas nós tomamos essas decisões como o Ló tomou, quando estamos errados. E Deus nos livre disto. Oxalá que essas lições nos ensina a ser mais sensíveis ao Espírito Santo. Irmão Israel, bom te ver. Desculpa. Parágrafo 59. Lembre-se, se você segue Cristo, você será odiado por muita gente, pois todo aquele que viver piamente em Cristo Jesus sofrerá perseguição. E se você vem a Cristo, você não virá por alguma igreja, ou alguma denominação, ou algum credo. Você virá pelo sangue, pelo sacrifício, pelo Calvário. Esta é a única avenida de entrada. É Cristo, é a palavra, é o Calvário.
Por isso você não tem que dizer obrigado a ninguém, tem que dizer obrigado para Jesus, porque Ele é que te puxou para a palavra dEle através do Calvário. E você não pode trazer ninguém com você também. Você virá sozinho e permanecerá sobre a sua própria confissão, sua própria fé. Você não entrará sendo carregado pelo pastor ou pela fé de sua mãe. Você virá como indivíduo quando você vier a Deus. E muitas vezes nós fazemos aquelas escolhas tolas. Queremos vir, mas se a minha esposa for, se meu pai for, se minha mãe for, se meu marido for, não. Salvação é coisa individual. Você não tem que esperar por ninguém, não. Se Deus mexeu no seu coração e te chamou, Ele chegou a dizer em Mateus 25: 2 estarão numa cama, um será levado e outro será deixado. 2 estarão no campo, um será levado, outro será deixado. O que quer dizer isso? Que pode acontecer de Deus salvar um e levar um e o outro ficar. Por escolha de Deus? Não, da pessoa. A pessoa não quis aceitar. Parágrafo 60. E se Ló, quando ele havia visto tudo fácil lá em Sodoma, ele viu aonde havia muito dinheiro, muita popularidade, porque ele seria um estranho e um homem esperto, educado, morando lá, um monte de psicologia, ele poderia fazer certas coisas e todavia manter sua religião. Ele pensou: eu tenho fé em Deus, assim que eu somente irei até Sodoma, e eu ganharei algum dinheiro extra, e eu me tornarei um grande homem, possivelmente um maravilhoso pregador. Está vendo? Você tem uma escolha a fazer. Ló foi lá com boas intenções, foi lá até para ganhar, vou ganhar alguém para Jesus lá. Para Jesus. Ir no terreno do diabo, pensar que vai ganhar alguém para Jesus, o diabo é que vai te ganhar para ele. Existem terrenos que são minados. Quem já estudou história de guerra sabe disso. Eles enterram bombas no chão e os inimigos passam por lá e pisam nelas, dispara sozinha e rebenta todos os inimigos. Fica todo mutilado. Terrenos minados. E o diabo encheu o mundo de terrenos minados. E para andar nesses terrenos minados, onde tem bomba de guerra, tem que ser perito. Existem pessoas que são peritas para andar em terrenos minados, terreno de guerra. Na África, por exemplo, Angola, até pouco tempo, até hoje ainda tem minas de bomba ainda, pessoa ainda sendo arrebentada lá por andar em terrenos minados. Você tem que andar como uma pessoa perita. E não tem um ser mais perito para nos guiar nesse mundo chamado terreno minado pelo diabo do que o Espírito Santo, do que a palavra de Deus. O Espírito Santo, ele é perito, ele conhece pelo cheiro. Você já viu esses cães dos policiais que eles levam no aeroporto para cheirar droga, procurar droga? Eles vão cheirando. Quando tem drogas, cheira e arranha e chia e late. O dono dele puxa, ele faz força e falta falar: a coisa está aqui, porque ele é perito em procurar drogas. Os cães, não é? E o Espírito Santo de Deus é perito em nos prevenir contra terreno minado. Por isso que nós temos cultos. Para que os cultos? É para ouvir o perito falar. Perito é o Adalto? Adalto é um coitado igual a todos nós. O perito é o Espírito Santo. É o Espírito Santo. É que nos avisa, é que nos ama, é que nos anima no que é correto
e nos desanima no que é incorreto. E oxalá sermos sensíveis para ouvi-lo. Veja, 61, e o leigo, estou lendo a mensagem, estreita é a porta, e o leigo tem uma escolha a fazer. Tanto leigo quanto douto, ser humano, todos nós temos uma escolha, para depois nós não ter que culpar a Deus, e nem a Adão, e nem ninguém, nem o pai, nem a mãe. A escolha foi sua. O profeta disse, muitas vezes nós culpamos o diabo, quando o diabo não é tão culpado assim não. O diabo me fez fazer isso, o diabo me fez fazer aquilo. Não, o diabo está lá no terreno dele. Você sai do terreno de proteção, que é o terreno da palavra, e vai no terreno do diabo, você vai receber balaço. O terreno dele é perigoso. Aí você vai culpar ele? Ele não é tão culpado assim não, você é mais culpado do que ele. Sabe que ele é perigoso, o que vai fazer no terreno dele? É não ir. A Nelly Sander, aquela moça, estava no terreno de Deus, mas passeando na cidade, passou perto do salão onde, quando ela era do mundo, dançava baile, ouviu a música tocar, disse, eu vou lá. Boa intenção. Você sabe que os caminhos para o inferno é calcado de boas intenções. Ela disse, eu vou lá salvar meus velhos amigos, vou lá evangelizar. Evangelizar? Vai no terreno do diabo com boa intenção, ele te fulmina. Quando ela viu, ela já estava nos braços do ex-amigo dela, bailarim, dançando. E quando ela caiu em si, ela estava toda atrapalhada e foi correndo para a casa do pastor dela, o irmão Brana, e de madrugada acordou ele, disse, irmão Brana, eu estou perdido, estou perdida, vem orar por mim. O irmão Brana orou por ela e saiu um morcegão negro de trás dela e veio para o rumo dele. Ele repreendeu em nome de Jesus e aquele morcegão saiu. Mas tudo em nome da boa intenção. Todo caminho para o inferno é calcado de boa intenção. Lúcifer lá no céu, quando ele rebelou contra Deus, o que ele queria? Ele queria edificar um céu melhor do que o de Deus aqui na terra. E qual é o céu que ele fez? Ele fez, mas que tipo de céu ele fez? Céu com cemitério, céu com hospital, céu cheio de doença. O céu de Deus era assim? Não, no céu de Deus ninguém adoecia. Veja Israel, 40 anos caminhando para a terra prometida, nem a sola dos seus sapatos se desgastaram. Esse é o céu de Deus, tem vida para sempre. Desculpa. Cada um tem que fazer sua escolha. Eu irei até esta certa igreja ali. Todos na cidade pensam que esta é a maior. Ora, o prefeito da cidade pertence a esta igreja. Ora, ele poderia pertencer a uma igreja que era realmente boa, porém você ainda tem que julgar aquela igreja e o seu povo pelas escrituras. O que vale é a resposta da Bíblia, não é a resposta do teólogo A, B, C, dizer, a igreja lá é boa, pode ir que eu garanto, Ninguém pode garantir ninguém. O único que pode garantir é a palavra, é Deus. Você tem que buscar garantia da palavra. Se está na palavra, amém. Se não tiver na palavra, não amém. Às vezes eles vão porque este é um caminho popular, as pessoas se vestem melhor, vão a certos lugares, e aí é onde nós cometemos um engano fatal. Agora notem isso. E Abraão, a única coisa que ele podia fazer era tomar a segunda escolha. Abraão não tinha medo não. Ele sabia que a primeira escolha podia ceder para Ló. Porque Ló, por ser um crente fronteiriço, carnal, ele ia tomar a decisão, escolha errada. Ele podia ficar em segundo lugar, que o segundo lugar seria a escolha certa. Assim é você, irmão. Irmã, fique quieta, fique quieto.
Deixe de baixaria, deixe de brigar. Deixa o mundo tomar a decisão deles. Deixa a segunda escolha ser a sua. Se ele escolhe a direita, é porque a esquerda é sua. É a melhor, é a de Deus. Amém? E algumas vezes a segunda escolha é a melhor do que a primeira. Se isto é tomado daquela maneira. Notem, não demorou muito quando Ló viu a grande cidade, apesar de que ele não viu a sua esposa, porque ele não podia olhar para trás, não é? E ela virou uma estátua de sal, porque olhou para trás. Ela tinha muita amizade lá em Sodoma. E não viu sua própria esposa se tornando uma estátua de sal. Ele não viu o fogo consumindo a cidade, porque não podia olhar para trás. Porém, Abraão tomou o caminho com os poucos desprezados do Senhor. Ele permaneceu nos desertos, porém com Deus. E todavia Sara, e se a Sara tivesse dito, agora lembre-se, Sara era a mulher mais linda em toda a região. Ela tinha se transformado. Não havia mulher tão formosa quanto Sara. Ela podia dizer, eu vou largar esse velho enjoado, exigente, eu sou bonita, qualquer lugar que eu for arrumo um marido. Ela podia ter dito, né? Não havia mulher tão linda quanto ela. É o parágrafo 63 que eu estou lendo. Todos que viam se enamoravam dela. Agora o profeta diz, quão fácil isso teria sido para Sara tomar esse tipo de escolha, sair de Abraão. Porém, ela escolheu permanecer com Abraão. Você tem direito de largar seu marido, irmã. Ele é feio, ele tem defeito tal. Mas você lembra do voto que você fez do seu casamento. Casei contigo até você ficar feio? Até você ver em você o primeiro defeito? Não, até que a morte nos separe. Foi assim que Sara fez. E Deus a honrou por causa disso. Enviou filho para eles, que até então eles não tinham, não é? Aleluia! Você tem que fazer uma escolha. Você não pode permanecer neutro. Neutro, nem pedra nem tijolo. Eles dizem lá no mundo, em cima do muro. Você tem que dizer sim ou não para Deus. Mas dizer de alma. Não tente enganar a Deus. Deus ninguém engana. Você nunca sairá por aquela porta hoje à noite a mesma pessoa quando você entrou. Você não pode fazê-lo. Você tem uma escolha a fazer. Faça-o por Jesus esta noite. Amém? Ele disse assim como foi nos dias de Noé, também será na vinda do Filho do Homem. Ouça, nos dias de Noé, o mundo era povoado mais ou menos como é hoje. Sua ciência era superior à nossa. Eles construíram esfinge, pirâmides e fizeram coisas que nós não podemos fazer ainda até hoje. Um povo superior, grande, esperto. E lembre-se que a ciência diz hoje, a ciência, os cronologistas dizem, é um minuto antes da meia-noite. É um minuto antes do relógio dar a badalada da hora morta, da meia-noite, né, do 00 hora. É mais tarde do que pensamos. Eu espero e confio que o Espírito Santo fará isto penetrar no coração de cada crente, assim como nos dias de Noé. Jesus falou isso em São Lucas 17. Quantos foram salvos nos dias de Noé? Ele disse que nós estamos vivendo como nos dias de Noé. Casavam, se largavam, casavam de novo. E vamos ver, nos dias de Noé, quantos foram salvos? O profeta responde, dentre aquela geração, 8, Noé, sua esposa, seus 3 filhos e as suas 3 noras. 8 dentre milhões. Veja a equiparação.
Ele disse: assim isto será na vinda do Filho do Homem, na vinda de Cristo. E assim como foi nos dias de Sodoma, também será na vinda do Filho do Homem. Entre as dezenas de milhares houve 3 salvos. Salvo comum, Ló e suas 2 filhas, porque a sua esposa virou estátua de sal. Seus genros não quis seguir, né? Você diria para mim então: pregador, e todos os milhares que vão vir com ele nas nuvens, como a Bíblia diz? Irmão, isto foi reunido durante muitas gerações. Isso vem lá do Velho Testamento, os salvos de lá, do Novo Testamento. Nós estamos falando desta era, deste dia, que serão pouquíssimos, porque o desinteresse por Deus hoje é grande, porque o mundo está oferecendo muita novidade, e o povo gosta de novidade, de espetáculo, coisa que desperta espetáculo, novidade, mistério. As pessoas estão fazendo fila, mas as coisas simples, as pessoas não querem muito dar valor. Mas é na simplicidade que Deus opera, é na simplicidade. Porém é tempo para que pregadores vistam a armadura completa de Deus e preguem a palavra sem se comprometer o evangelho. Os homens deveriam se humilhar. Não há mais sinceridade entre os cristãos, infelizmente. Eles desejam dizer: eu sou da igreja tal, eu sou um pentecostal. Isso não significa nada, diz o profeta, isso para Deus. Eles dizem: eu falei em línguas estranhas, eu fiz milagres. Nós colocamos toda a ênfase sobre isto, quando isto é uma das coisas mais ofuscantes que eles poderiam fazer do evangelho. Cura divina é uma coisa mais ofuscante do evangelho, menor. Você conhece João Batista, um profeta poderoso como ele? E no entanto você não vê, Jesus elogiou tanto o ministério dele, você não vê uma cura divina que ele operou no ministério dele. Mas no entanto apontou o Messias, que é o ministério maior do que todos, para o povo. Certamente a chuva cai sobre o justo da mesma maneira como sobre o injusto. A chuva molha as colheitas da mesma maneira que molha o joio. A mesma chuva, o mesmo Espírito Santo cai sobre as pessoas. Isto ainda assim a sua natureza tem de ser diferente do lado de dentro para fora, não uma manifestação ou uma demonstração exterior, porém o Espírito do lado de dentro do Deus vivo, que faz esta pessoa uma nova criatura, que humilha de coração ao coração de Deus. É uma mudança interior, é o que Deus quer fazer em cada um de nós, de dentro para fora. Quando a coisa é de Deus, começa de dentro para fora. Então você diria para mim: irmão Brana, qual é a marca de um cristão? Quem será salvo? Você será salvo, irmão Brana? O profeta responde: eu tenho confiado isto a Deus. Eu não sei, eu estou crendo que eu sou. Eu estou comparando a minha vida dia a dia com a palavra. Se isso não vive de acordo com esta palavra, então há algo errado em mim. Eu tenho que voltar a me consertar. Esta é a luta de cada crente. Trabalha comparando sua vida com o mapa rodoviário de Deus, que é a Bíblia, a sua palavra. Qualquer coisa que ele descobre que está errado, ele vai e conserta, volta atrás. O grande segredo dos vencedores é começar tudo de novo. Não é vergonhoso não, você diz: começar de novo é vergonhoso. Não é não, vergonhoso é continuar na ignorância. Consertar, humilhar, pedir perdão, isso é lindo. Veja, aqui está. Bem, diria irmão Brana, quando as pessoas falam em línguas, isso não significa que elas são salvas?
O profeta responde: não, senhor. Tudo que o profeta diz tem cunho bíblico, tem fundamento bíblico. Por que ele diz que isso não significa que está salvo? É só você lá ler em 1 Coríntios 13, verso 1, a Bíblia diz, através de Paulo: ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos e não tivesse caridade, que é amor, que é o próprio Deus, de nada seria. Você pode falar em língua estranha e não ser um cristão. Aí ele explica aqui: não, senhor, não deveras. Eu tenho ouvido feiticeiros, bruxos falarem em língua, todo tipo de tolice. Eu tenho visto pessoas falarem em línguas e viverem com a esposa de outro homem. O Brana já viu isso. Eu tenho visto pessoas falarem em línguas e pularem para cima e para baixo e gritarem como se a casa estivesse pegando fogo e saírem e fazer trapaça nos negócios, roubarem e disserem mentiras e tudo mais. Como pode você contar com isso? Dizer que o Espírito Santo está nisso? O Espírito Santo não está nisso. Não, senhor. Mas veja aqui: pertencer à igreja, diácono na igreja, tão pios quanto eles possam ser. Ora, você pensa que eles comprariam gasolina no domingo? São pios, aquela vida legalista que só, não compra nem gasolina no domingo, respeitando o primeiro dia da semana, não. Porém, na segunda-feira, fazem alguma coisa que é suja e podre, baixa. Deus habita no coração, não em aparência exterior. O que adianta? Tem um grupo de religiosos que não trabalha no sábado, né? Os sabatistas. Não trabalha no sábado não faz nada. Mas, no entanto, no domingo, na segunda, na terça, na quarta, apronta, pinta o 7, o 8, o 9, o 10, faz negócio atrapalhado, mentem. Adianta? Não, nós temos que ser o mesmo todo dia. Cristão todo dia. Isto é algo que vem do coração. Outro dia uma pessoa disse: eu não teria você em meu púlpito, irmão Brana. Você faria minhas mulheres ficarem loucas com essa mensagem que você prega. Eu respondi: não, elas já estão loucas. Elas, com a minha mensagem, elas vão ficar lúcidas. Aleluia! William Brana, essa mensagem sua deixa as mulheres loucas. Louca por quê? Ele está ensinando a verdade. Ensinando a Bíblia vai deixar a gente louco? Não, vai deixar é santa. O irmão Brando diz: louca elas já estão ouvindo essa mentiraiada que está sendo propagada por aí. A minha mensagem tirará o diabo delas e fará elas ter sanidade espiritual e mental. Deus nos dê graça para permanecermos contra tal coisa. Se você tem que se parar sozinho, permaneça ali e segure a palavra. Interessa de você ser desprezado por tudo e por todos, mas o importante é você não ser desprezado pela palavra. Qual é maior? O altar ou a oferta? A oferta hoje tem tomado lugar do altar. É ofertante, a oferta é dinheiro, tem mais valor, então tem que ficar quietinho. Não, o altar é maior. E o nosso altar é Deus. Nosso altar é a palavra. A palavra é maior. Não importa que você tenha que ficar sozinho. Permaneça ali e segure a palavra. Solte dela não. Solte dela não. Porque se você não soltar dela, ela vai te conduzir a transpor essa vida para a eternidade. Essa vida aqui está terminando, mas a eternidade está chegando aí. Já podemos avistá-la do outro lado. E você vai herdá-la, mas grudado na palavra. Ela nunca falhará. A palavra de Deus
nunca falhará. Política falha, religião falha, tudo falha. Porém a palavra de Deus é de geração em geração. O mesmo ontem, hoje e eternamente. Nunca fale. Se a igreja salvasse, nosso mundo deveria ser um Éden, porque cada esquina tem uma, cada bairro tem umas 10. Se a igreja fosse lugar de salvação é a palavra de Deus. Infelizmente a igreja hoje se tornou local de pegar dinheiro do povo. Isso não leva ninguém para o céu. O que te leva para o céu é a quantidade de Deus que você colocar na sua alma, na sua vida. E Deus está em sua palavra. Creia nisso. Receba isto. Isto sim é valor. As pessoas têm perdido hoje a consciência de valor. Pensa que valor é ser rico em bens materiais. Valor é ser rico em bens espirituais. Material, você vai morrer um dia. Caixão tem gaveta para você levar? Não tem. Não tem. Vai ficar tudo aqui. Para neto brigar, filho brigar. A primeira coisa que eles gritam é, como é que chama? A palavra que eles gritam quando morre o velho? É, ô Deus, inventário que meu pai morreu. Inventário que meu pai morreu. Grita é assim, sabe? Logo está no caixão, já grita, inventário que meu pai morreu. Inventário, ó, para rachar os bens. Isso é que sobra para você. Você deu a vida, morreu de trabalhar, e depois pode ter até comprometido sua alma, sei lá, no inferno, quando você podia ter aproveitado de cultivar sua alma para ir para o céu. E você fez uma escolha louca, deixou Deus de lado por causa das coisas materiais. E aí as coisas materiais não te dará futuro eternal. Você tem uma alma, e esta alma veio de Deus, e ela quer voltar para Deus. Pense mais sério na sua genealogia. Agora nós temos vindo a um dia onde a abominação do povo, e o anjo tem saído a selar novamente, lá de Ezequiel, Ezequiel 9:4. Me encontre uma pessoa em Jeffersonville. O profeta morava em Jeffersonville, nos Estados Unidos. Nós moramos aqui em Brasília, vamos dizer Brasília. Se você desejar saber quem vai tomar parte disto, me encontre uma pessoa em nossa cidade que suspire e clama constantemente, afligida e cansada, e orando por causa das abominações que se cometem na cidade. Me encontre aqui em Brasília uma pessoa que tem essa qualidade. O anjo com o tinteiro na mão, lá em Ezequiel, no capítulo 9, verso 4. Aquele anjo era o próprio Espírito Santo. Veio com o tinteiro na mão para marcar nas testas. Testa fala de revelação. Isso está na mensagem às 10 virgens, 65, 250. Testa fala de revelação. O anjo com o tinteiro é o próprio Espírito Santo, saindo de rua por rua, casa por casa, para encontrar um homem, uma mulher, que gemia contra o pecado da era. Aonde acha esse homem? Aonde acha essa mulher? Você pode dizer, está aqui, está aqui. Eu abomino o pecado cometido, que é cometido nesta era. Eu amo a verdade. Eu convivo com a verdade. Isso é que me faz feliz, é estar com a verdade. Fora desta verdade, eu abomino. Isso acontece contigo? Acontece contigo? Ou você está dizendo, acaba não, mundão, tá bom aqui. Mas o anjo, lê Ezequiel 9, verso 4. Ele pediu para sair e marcar na testa.
Pode você levantar a mão e aplicar isto a uma pessoa? Então tome esta escritura: estreita é a porta, apertado é o caminho que conduz à vida, poucos haverão que a encontre. Estes são os únicos que eram para ser selados com o selo do tinteiro, que é o sangue de Jesus, que é a palavra de Deus. Oh, eu posso lhe mostrar muitos que vão à igreja, eu posso lhe mostrar muitos que cantam no coral, eu posso lhe mostrar muitos que ensinam na escola dominical, eu posso lhe mostrar muitos que são os cabeças de grande sociedade, eu posso lhe mostrar muitos que gritam, muitos que falam em língua, muitos que trabalham na obra do Evangelho. Porém, mostre-me um que está no fundo do seu coração, tão perturbado pelos pecados do mundo. Mostre-me um pregador que possa permanecer hoje e condenar aquelas denominações formais, mundanas e frias. Mostre-me um pregador que permanecerá e dirá as coisas e condenará aquelas denominações, religiões. É melhor que ele não faça, ele será expulso. E ele disse: isso é meu salário, se eu for expulso daqui eu perco o emprego, então eu não vou falar não. Quer dizer, valoriza mais o dinheiro do emprego do que falar a verdade. O irmão Brana disse: eu prefiro comer bolacha seca com água na beira do asfalto, mas pregando a palavra da verdade, do que comer as melhores iguarias, ter o melhor salário e pregando uma mentira para o povo e mandando o povo para o inferno. Todas as vezes que eu subo nesse púlpito aqui e olho para vocês, isso me cai uma responsabilidade muito grande. O Espírito Santo fala no meu coração: a alma, o destino eterno de cada um deles está nas suas mãos. Você ensinar a mentira para esse povo, você está guiando-os ao inferno, e você vai pagar caro por isto. Oxalá se todos os líderes, todos os pregadores tivessem essa consciência, falaria mais a verdade ao povo, seriam mais honestos. Mas perderam o senso hoje por causa do dinheiro. Que Deus tenha misericórdia de nós, que Deus nos ajude. O profeta diz aqui, vamos terminar, ele disse assim no 131: haverá certamente alguns grandes desapontamentos no fim. Haverá grandes desapontamentos no fim. Ouça isto, irmãos. Pessoas que pensam que vão estar no céu, vão estar no inferno, porque teve um dom. Dom não salva ninguém. A palavra dom quer dizer presente. Eu posso dar isso aqui de presente para você, você tem isso de presente, mas não tem a mim contigo. Deus no Calvário trouxe presente para todos. Todos têm presente de Deus. Coríntios capítulo 12 fala de 9 dons, 9 presentes. Tem um presente de fé, de cura, de milagre e tantos outros, mas não tem Deus. Eu prefiro ter o doador dos dons. É bom ter dom, é bom ouvir vocês com esse dom maravilhoso que vocês têm, dom de cantar, mas não descanse nisso não. Dom de pregar é bom, mas não descanse nisso não. Você pode ter um dom e parar no inferno se você não honrar o dom que Deus te deu. Por isso que dom mata mais do que dá vida. Mata mais do que dá vida. Se principalmente se o camarada fosse meio novinho e é usado, que Deus usa, a chuva cai. Hebreus capítulo 6 diz que a chuva cai sobre todos, sobre o trigo, sobre o joio, e todos ficam felizes, levantam as folhinhas. E por causa de dó, a pessoa sobe para a cabeça, fica vaidoso, e aí não ouve pastor, não ouve a Bíblia, não ouve a palavra, porque tem o dom. Eu tenho dom, eu posso fazer o que eu quero.
Paulo dá uma cortada nisso em 1 Coríntios capítulo 14. Paulo diz: o espírito do profeta está sujeito ao profeta. Qual o profeta maior? A palavra. Nosso espírito tem que estar sujeito à palavra. Você pode ter o dom mais bonito que seja, mas se estiver fora da palavra, está errado. Está errado. Você sabia que a maior mentira tem que ter 99% de verdade? Senão ela não passa. Senão ela não passa. Mentira que só tem 50% de verdade, ela não é muito acreditada. Está na cara, fica muito na cara que é mentira. Mas a mentira que tem 99% de verdade, ela engana muita gente. Por isso está escrito lá em Mateus 24, que no fim dos tempos levantaria falsos Cristo, quer dizer, falsos ungidos, que se possível for enganaria até os escolhidos. Mas não será possível. Por quê? Porque os escolhidos têm o Espírito Santo, e o Espírito Santo foi dado para nos dar discernimento. E a palavra discernir quer dizer separar o certo do errado. O Espírito Santo nos dá essa capacidade. Por isso que não é possível enganar tudo. Você fique descansado, irmã, se você entrou nessa mensagem, e esta mensagem entrou em sua vida, fica com medo não. Quando Rebeca montou no camelo, ela ficou tranquila, que sabia que o camelo ia levá-la lá onde estava o noivo dela, que era o Isaac. Ela podia, o que tinha que fazer é ficar segura em cima do camelo. Camelo fala de poder. Se você montou nesse poder que é a palavra, está nesse poder que é a palavra, fique tranquilo, esta palavra te levará ao seu Isaac, que é Jesus Cristo. Não tenhas medo. Você não tem por que ser uma igreja medrosa. Se você tem dado sua vida por esta palavra, corrigir tudo que tiver errado na sua vida e colocado sua vida em pauta com esse mapa rodoviário de Deus que é a palavra, fique tranquilo. Esta palavra te levará ao encontro do noivo nos ares, de acordo com 1 Tessalonicenses 4,16. Vai sair da sepultura os mortos, vai te encontrar no posto do dever, que é na palavra, e nós, os que estivermos vivos, seremos transformados e subiremos a encontrar com o Senhor nos ares, estando nós na palavra. Ó Rebeca de Deus, tenha paz, tenha segurança. Esse camelo, essa besta que é poder, esta palavra te levará ao encontro do seu Isaac. Basta você montar nisso e dar água para isso em sua vida e ficar firme nisto. Dar água é ler e orar. Aquela irmã perguntou ao profeta: como eu posso me aprofundar mais no amor de Deus? Ele disse: é orando e lendo a palavra. Isso é dar água para o Espírito Santo lá dentro, que ele tem fome, ele tem sede, e ele só alimenta da palavra dele. O Espírito Santo em você alimenta através da palavra dele. Ele não alimenta através da palavra de ninguém, só dele. E você, sabendo que é assim, você sempre está lendo, orando nas suas horas vagas. Você não está envolvido falando da vida alheia, envolvido em coisas questionáveis. Você está envolvido com a palavra, e isso é dando água para o poder que está dentro de você. E este poder alimentado te levará lá onde você precisa chegar. Subirá fé, virtude, conhecimento, temperança, paciência, piedade, amor fraternal, batismo com o Espírito Santo.
Não é nós que vamos chegar lá pela força humana, é pela força da palavra, do Espírito Santo. Amém? Mas haverá muitos decepcionados naquele dia, porque pensa que por ser religioso já é tudo, não precisa de mais nada. Isso é um grande engano. Religião é uma coisa e ser cheio do Espírito Santo é outra. Religião é visitar os órfãos, viúvas, é ser educado, é não fumar, não beber, não prostituir. Só que ser cheio do Espírito Santo vai muito mais além. Ser cheio do Espírito Santo é ser como Jesus, ter a natureza, o comportamento. Religioso é coisa de conveniência, enquanto está tudo bem, é aquela santidade, mas pisa no calo dele que ele te xinga tudo. Fala língua, tem chaveiro do pescoço dentro da igreja, mas lá fora fala da vida do outro, tem chaveiro do pescoço também. Isso é religião. Por isso que Jesus condenou os fariseus, os saduceus, que diziam que estavam na cadeira de Moisés, querendo dar aula de religião para o povo. Jesus chamou todos de hipócritas, mentirosos, porque eram meros religiosos. O que nós precisamos não é de religião, gente. Nós precisamos é do batismo do Espírito Santo. É de Deus, é da palavra manifestada dentro de nós. É isto que fará de nós aquilo que precisamos ser. Amém? Vamos ficar de pé. Irmão Francisco, vem cá fazer oração. Você vai pôr suas mãos sobre seu irmão que está ao seu lado, sobre a sua irmã, e vai ministrar a cura divina para ele, a cura divina para ela. Diga: irmão, você é uma santa de Deus. Põe sua mão ungida sobre mim. Irmão, você é um santo de Deus. Põe sua mão ungida sobre mim. Creia agora no poder da cura divina. A palavra traz cura divina também. Também. Creia, faça a oração da fé. Senhor nosso Deus e nosso amado Pai, obrigado, ó Deus, por estas verdades. O Senhor tem nos ensinado aqui a verdade e nós cremos, ó Pai. Ajude-nos a pôr em prática, Pai, o que temos ouvido aqui, Pai. Isto satisfaz a nossa alma, porque nós realmente não queremos religião, Pai. Nós queremos a Tua palavra como ela tem sido pregada aqui em nosso meio, Pai. O Senhor não deve nada para nós. O Senhor tem nos mostrado o verdadeiro caminho, a Tua palavra, como devemos andar. Ó Deus, deixa o batismo do Espírito Santo cair em nós, para sermos, ó Pai, libertados, Senhor, libertados de todo o que não presta, que está em nós, que está em mim, Deus. Obrigado, Pai. O Senhor tem usado o Teu servo, nosso pastor, para trazer isto para nós, Senhor. Nós te agradecemos. Não temos mesmo nem palavra, Pai, para expressar gratidão pela Tua palavra que é derramada em nosso meio. Ó Deus, nos ajude, ó Pai, nos ajude, Pai, perdoa as nossas falhas, as nossas debilidades, ó Pai, ajude a cada um, cada pai de família, cada criança, cada jovem, ó Pai, a caminhar nestes caminhos, ó Pai, e não entrar no campo do inimigo, mas estar em Tua palavra, guardada em Tua palavra, para vencermos todos os dados inflamados do inimigo. Obrigado, Pai, te agradecemos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor Jesus, amém. A cura divina agora ministrada pelo dom de Deus para esta irmã que está enferma, para esse irmão que está enfermo. Respire aliviado agora. A palavra sela cada um, trazendo a libertação dessas dores. Toda dor vai embora, toda infecção vai embora, bactérias malignas está repreendida. Volte curado para a sua casa. Deus te abençoe. Creia na sua bênção, em nome de Jesus.